Oi, 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 meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre Camille Claude, essa artista que foi aluna de Auguste Rodin e que passou muito tempo sendo esquecida no lugar que ninguém gostaria de ir para lá. Então vamos conhecer a sua história. Bom, gente, a data 8 de dezembro marca o nascimento dessa grande artista chamada Camille Claude, que nasceu em 1864 e morreu em 1943. O cinema parece apreciar a vida trágica desta escultora, tanto que recentemente levou sua vida 2 vezes às telas, em 1988, em um filme chamado Apenas Camille Claude, e Isabelle Adjani encarnou a aprendiz, assistente e depois amante de Auguste Rodin, com extensivos e desesperados 175 minutos. Em 2013, outra belíssima atriz, Juliette Binotti, debulhou-se em lágrimas por 95 minutos em Camille Claude, em 1915. Os filmes são bem diferentes. O primeiro pressupõe-se uma biografia completa, o segundo foca na internação de Camille, no ano de 1915. Da forma esquemática, a biografia de Camille pode ser resumida assim: ela era uma talentosa escultora que tanto tornou-se amante de Rodin, caiu em desgraça junto à sociedade parisiense. Afinal, o escultor era casado, célebre, e a ligação foi um escândalo na época. Após 15 anos de tortuoso relacionamento, Camille rompeu e mergulhou cada vez mais na solidão e na loucura. Por iniciativa de seu irmão mais novo, o escritor Paul Claude, ela foi internada em 1913 num manicômio. Apesar da atuação escabelada de Isabelle Adjani, a primeira versão cinematográfica parece ser a mais correta do ponto de vista histórico, porque Camille Claude, em 1915, dá a impressão de que a escultora fora vítima de uma injustiça. A personagem de Binotti parece estar internada indevidamente. Seu trabalho progresso fica esquecido e é sugerido que a sociedade e seu irmão Paul desejava apenas livrar-se dela. Porém, delirante e paranoica, Camille sofria e era um problema real. Ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Em 1881, com 17 anos, Camille ingressou na Academia Colorace em Paris, uma escola que formava escultores. Entre seus mestres estava Auguste Rodin. É desta época que datam suas primeiras obras conhecidas como A Velha Helena e Paul aos 13 anos. Rodin, impressionado pela beleza de seu trabalho, recebeu-a como aprendiz de seu ateliê. Ela colaborava na execução de As Portas do Inferno e do Monumento Burgueses de Calais. Ela trabalhou vários anos a serviço de Rodin, por quem era secretamente apaixonada. Ao mesmo tempo, criavam suas próprias obras. Por vezes, a produção de um outro era tão semelhante que não se sabia de quem era o professor e nem quem era o aluno. Eles se apaixonam e Camille Claude enfrenta duas dificuldades, pois, por um lado, Rodin não conseguia decidir-se entre deixar Rose, a sua esposa, e por outro, alguns afirmam que suas obras seriam executadas pelo mestre. Triste em função das acusações e por Rodin manter outra mulher, Camille tentará se distanciar dele. Percebe-se essa tentativa de autonomia em sua obra, tanto na escolha dos temas como no tratamento. A Valsa, A Pequena Castelã,
a Valsa e a Pequena Castelã. Esta tentativa de afastamento segue até o rompimento definitivo em 1898. A ruptura é marcada por a idade madura. Então ela sofre um grande golpe. Rodin escolhe ficar com Rose, que é a sua esposa. Então ela conclui que seu romance com Rodin não passou de uma aventura para ele. E Camille passa a nutrir um estranho amor-ódio, que já era um sintoma da doença que a levará à loucura. Ela se instala no hotel e segue seu trabalho em grande solidão. Apesar do apoio de amigos, ela não consegue superar o luto da separação. Eugène Bloch organiza 2 grandes exposições esperando o reconhecimento e o benefício financeiro para Claude. As exposições têm grande sucesso da crítica, mas Camille, que já está doente demais para ouvir os elogios, ela passa a desejar a morte de Rodin, enquanto revive a infância com sua mãe, tentando impedir que ela se tornasse uma artista. Após 1905, os períodos paranoicos de Camille vão se multiplicando. Ela crê em seus delírios, ela acredita que Rodin roubará as suas obras de arte para moldá-la e expô-la como suas. Também suspeita que o Ministério de Belas Artes da França está em colluio com Rodin e que desconhecidos querem entrar em sua casa para lhe roubar. Também chora muito e passa a ter ideias de suicídio. Nessa época, ela vive um grande abatimento físico e psicológico, não se alimentando mais e desconfiando de todas as pessoas, achando que qualquer um a matará. Ela se isola, rompendo com os amigos. Mantém-se vendendo as poucas obras que ainda lhe restam. Seu pai, a única pessoa pela qual aguarda afeição, morre em 3 de maio de 1913, o que acentua seu estado. Tem crises violentas em que quebra suas obras. Em 10 de março é internada no manicômio. O irmão Paul Claude, que trabalha como embaixador da França em vários países e é muito rico, nega-se a pagar uma pensão hospitalar para a irmã. Ele nada faz para amenizar o sofrimento de Camille, apesar de saber das condições subhumanas em que vivem os internados da época. Rodin envia-lhe algum dinheiro e expõe algumas das esculturas que sobreviveram à destruição, mas nada faz para liberá-la do hospital. De qualquer maneira, sua iniciativa seria impedida pela mãe de Camille, o que considerava culpado pela ruína e a loucura da sua filha. Camille morreu em 1943, aos 78 anos, enterrada anonimamente em vala comum, sem nunca ter recebido uma visita de sua mãe. A tragédia de Camille Claude tem ingredientes que a potencializaram. A cidade era Paris e ela estava envolvida com Rodin e com seu irmão Paul Claude, um dos grandes escritores da geração na França. É certo que o preconceito de gênero tem papel no desespero da escultora. Ela foi sufocada por 2 artistas respeitadíssimos em sua época. Um, seu mestre, por quem ela era apaixonada e o abandonou, e o outro, seu irmão, que parecia vê-la como um estorvo. Como afirma o crítico Eugène Bloch no filme com Isabelle Adjani, seu gênio criativo ultrapassou a compreensão de sua época. Do hospital, Camille manteve por algum tempo correspondência com sua família e seus amigos. Às vezes, pedia à sua mãe alguns itens como chá, açúcar em cubinhos e café. Café brasileiro, porque é de excelente qualidade.
Com seu irmão Paul, a intensidade das cartas chegou ao nível do emocionante. Paul, em seus escritos sobre a irmã, descreve o trabalho da artista. Ele escreveu a seguinte coisa sobre Camille. Da mesma forma que o homem do campo se serve de uma árvore ou de um rochedo ao qual seus olhos se prendem, a fim de acompanhá-lo em sua meditação, uma obra de Camille Claude no meio do apartamento existe unicamente através de suas formas, assim como essas curiosas rochas colecionadas pelos chineses, como um tipo de monumento do pensamento interior, o tufo de um tema proposto a todos os sonhos. Ao passo que um livro, por exemplo, somos obrigados a ir buscá-lo numa prateleira do nosso armário, uma música a tocá-la, ao contrário, a peça trabalhada de metal ou de pedra exala de si mesmo seu encantamento e a casa inteira é por ela penetrada. A história de Camille Claude ela é bem interessante, porque foi uma artista, né, que ousou, né, no seu tempo, que foi incompreendida, até por questões dela ter esse amor pelo seu mestre, né? Então foi uma coisa que não era aceitada pela sociedade da época, porque ele já era casado, né? Então, assim, por conta disso, ela teve toda essa confusão na vida dela, ficou esquecida no manicômio por 10 anos, então foi enterrada como indigente, e muito mais ou menos 20 anos após a sua morte, encontraram algumas obras dela e aí então foram tentar dar um reconhecimento para ela, né? Só que um reconhecimento já bem tardio. Então isso não é estranho para nós, né? Porque sempre ouvimos falar de pessoas que abandonam familiares em manicômio, né? Então isso é muito triste, que devemos amar cada um da nossa família, amar nossos amigos, ter o maior respeito possível, tentar compreendê-los, tentar ajudar de todas as formas e não simplesmente vê-los como um estorvo, como fez o irmão de Camille, e abandoná-la, né, e deixá-la que morresse à míngua e fosse enterrada como uma desconhecida. Tá bom, pessoal? Ficamos com as obras de Camille, algumas das muitas obras dela. Que Deus abençoe e até a próxima.